Uma coisa que me deixa com uma pulga atrás da orelha é a diferença das obras publicadas em diferentes regiões, seja para adaptá-la e evitar reclamações dos States, ou para darmos boas risadas com o humor BR. Qual é o problema da carcereira de gaiola? E tem um jogo específico de PlayStation 1, o qual tem uma bela diferença entre a versão norte-americana para a japonesa. O jogo mais vendido do PlayStation 1, que ajudou a contribuir na evolução de um gênero específico. É ele mesmo! Pode entrar... Gran Turismo! Estou ciente de que a versão norte-americana do primeiro jogo da franquia tem um conteúdo um tanto questionável. Entretanto, no vídeo de hoje, mostrarei o motivo de você dar uma chance e entender por que Gran Turismo japonês é uma joia rara. Gran Turismo foi lançado primeiramente no Japão em 23 de dezembro de 1997 e em 1998 para o resto do mundo, 8 de maio na Europa e no dia 12 de maio nos Estados Unidos. O jogo foi desenvolvido pela Police Entertainment, que tornou-se a Polyphony Digital. A equipe inicial contava com apenas 10 funcionários, e no final do desenvolvimento já tinha 20 pessoas. Cara, isso é literalmente um grupinho da faculdade. Em um documentário disponível no canal Neo Gamer, fala sobre o desenvolvimento do primeiro título da franquia. Para se ter uma ideia, o jogo levou cerca de 3 anos para ser desenvolvido. A galera chegou a virar à noite no escritório, dormiu lá também, e deu aquele gás para o jogo realmente ser memorável. Se existisse Twitter na época, a empresa ia de Vasco. Um fato curioso é que o diretor da franquia, Kazunori Yamauchi, comentou que quando ele foi sair do escritório, estava nevando e ele estava com roupas de verão. Imagina, cara, você tá lá no Rio Grande do Sul, tá aquele verão calorento, do nada tá o inverno congelante. Yamauchi acrescentou que planejou o jogo por 6 anos, porém não tinha a tecnologia necessária para começar o desenvolvimento. A história mudou graças ao lançamento do PlayStation. Ele comentou que o motivo de fazer um simulador de corrida deve-se ao fato de ter se frustrado que nenhum jogo da época tinha o feeling de dirigir um carro de verdade. Para alcançar o alto cargo na empresa, Yamauchi montou a equipe para produzir Motor Toon 1 e 2, os quais serviram de base para o Yamauchi alcançar seu cargo como diretor da empresa e colocar seu grande sonho em prática: produzir The Real Driving Simulator. Você já sente a diferença das versões só de iniciar o jogo. Primeiro vamos deixar os Estados Unidos entrar em cena. Bora lá, States! E agora, a nossa protagonista fará a entrada triunfal.
Vocês não têm ideia do quanto que eu amo Moving the Castle. A principal diferença da versão japonesa para o resto do mundo está na maravilhosa trilha sonora, coisa que você já sentiu ao contemplar a intro japa. Os magos responsáveis por compor as músicas para o jogo são Masahiro Ando e Isamu Ohira. Cada menu que visitamos são recebidos por composições fantásticas. As músicas no modo Gran Turismo, que é chamado de Simulation Mode na versão americana, combinam muito bem para cada local. Somos recebidos com uma musiquinha muito bacana. Diferente da versão dos States, que me incomoda. Foi mal pra quem curte. Cada um dos locais tem músicas que casam bem com o ambiente, seja soca fofo aconchegante, ou no menu das corridas, demonstrando os desafios que está por vir. A trilha sonora do primeiro Gran Turismo foi tão marcante que parte dela foi utilizada no seu sucessor, o Gran Turismo 2. Ela está presente na versão americana também, por isso que muitos falam da trilha sonora do Gran Turismo 2. Tudo graças à versão japonesa do primeiro título da franquia. Você acha que acabou? Gran Turismo 4, que é considerado por muitos o melhor jogo da franquia, tem novas versões das primeiras músicas do primeiro Gran Turismo, principalmente as de menu. Chegamos numa pergunta muito difícil. Qual é a minha música favorita do primeiro jogo? Essa é uma excelente pergunta. Se eu pudesse falar todas, eu falaria. As músicas que mais gosto na cidade é The Drift of Air, que é a loja da Nissan, e também a loja da Mitsubishi. Sinceramente, todas as músicas do menu são boas. E nas corridas, rapaz, foi um caso de amor à primeira vista. A primeira corrida que fiz no jogo simplesmente tocou a música que tornou-se a minha predileta depois de Moving the Castle. Kiss You Goodbye. As corridas contêm outras belosuras também, como Get Closer.
Tirando as musiquinhas de cena, o jogo é o mesmo no quesito gameplay. Claro que há exceções como medida de velocidade e alguns carros exclusivos na versão japa. O motivo de eu jogar pra valer a versão japonesa? Eu tive uma sensação parecida quando joguei Horizon Chase Turbo. Ambos possuem visual retrô e com gênios da trilha sonora. Tamo junto, Barry Leach. A sensação de estar à vontade com um jogo que te faz bem não tem preço. Até fiz um desafio maluco de conseguir tudo ouro nas licenças. Não que você precise fazer o mesmo, tá? Eu só estava cansado de me frustrar com Smash Bros. Unite. Reconheço que Gran Turismo 1 tem seus defeitos, porém não é algo que me incomodou na minha jornada. O bom é que corrigiram boa parte dos erros no segundo jogo da saga. Mesmo que seus sucessores sejam melhores no quesito gameplay, etc., valeu a pena jogá-lo até zerar. Recursos inovadores para a época, uma grande variedade de carros bem modelados, contendo mais de 100 e ter a possibilidade de customizá-los são coisas surpreendentes até hoje. Uma soundtrack de tirar o fôlego com novas versões de outros títulos da saga. Coisa que essa franquia sabe fazer muito bem é ter música para vários momentos. Todo vídeo do YouTube você vai encontrar alguém que usou uma musiquinha de fundo do Gran Turismo. Hoje, Gran Turismo completa 26 anos de história. Mesmo com tanto tempo desde seu lançamento, esse jogo consegue fazer coisas que os jogos de corrida modernos infelizmente falham bastante. Criar uma experiência prazerosa de jogar. Eu tô usando artworks da Fleets de Dungeons of Eder nesse vídeo porque eu tô empolgadão para Rivals 2.